pescadores chegando aqui chamaram de boituba muitas cobras na língua indígena tupi. A terra abençoada e prometida, da fé que faz a força do labor, da hospitalidade, o dom de bem servir ao próximo com muito amor. Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não te esquece nunca mais. O trem de ferro da Sorocabana fez o progresso chegar aqui. Na época a cidade criou fama com as lavouras do abacaxi. Depois o algodão e hoje a cana são frutos do teu solo produtor. Uniram-se a indústria e o comércio aos ideais do agricultor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. As chácaras, os campos e as fazendas, os grandes aras, tudo isso vai. Aqueles que procuram aconchego em teu sossego, buscar a paz. Dentro do civil paraquedismo, o polo do turismo e do lazer, Boituva nós sentimos o panismo, é ótimo teu filho ser. A todos, havendo no legal e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Gostaria que a sessão fosse em memória à senhora Dona Florinda Silva de Assis, mãe do vereador Paulo de Assis. Gostaria de, antes de que fosse tocado o hino nacional, que a gente guardasse um minuto de silêncio. Peço ao vereador José que faça uma desejo da Bíblia. Logo em seguida, o vereador nacional. Senhor presidente, esse com certeza é o momento mais sagrado de toda a sessão. E a palavra de Deus é bem-vinda a todo momento. Mas desta vez faço uma homenagem, aliás, é um pedido de um grande amigo meu, talvez isso possa estar transmitindo todo o sentimento dele nessa palavra, tá? Meu amigo Pedro Fernandes de Souza. É o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes que eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram,
também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. Obrigado. Amém. Devido à ausência dos secretários, gostaria de convidar a vereadora Noemi que fizesse parte da mesa. A pedido do vereador Celestino, gostaria que a vereadora desse a oração
do poder. Oração do poder. Deus, que Senhor nos dá força e poder, dai-me hoje a segurança do teu amor e a certeza que estás comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso de tua assistência, do teu amor e tua misericórdia. Tiras de mim o medo, tiras de mim esta dúvida, esclarecendo o meu espírito abatido com a luz que iluminou o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa perceber toda a tua grandeza e tua presença em mim, soprando o teu espírito dentro de mim, para que eu sinta fortalecida com a tua presença em minha vida, hora por hora, minuto por minuto. Que eu sinta o teu espírito e tua voz dentro ao meu redor, em minhas decisões e no decorrer desse dia. Que eu sinta o teu maravilhoso poder pela oração e, com este poder, espero pelos milagres que podes realizar em favor dos meus problemas. Não me deixes e nem me abandones, para que eu não caia no desespero e nem perca a fé em ti. Pai, não me deixes cair, levanta meu espírito quando me encontrar abatida. Entrega-te neste dia a minha vida e de minha família. Livra-me de minhas moléstias, ainda que seja por milagre. Obrigado, meu mestre, meu Senhor, meu irmão e meu amigo. Sei que vais me dar a solução de que eu tanto preciso e desejo. Amém. Passo a vereadora ata da última sessão para que faça a leitura. Senhor presidente, eu pediria que pedisse a dispensa da leitura e consultasse os demais partes. O pedido da vereadora está em votação. Se o vereador concordar, permanece sentado. Se discordar, se levanta. Aprovado. Passo para a vereadora a pasta de expediente recebido do Executivo. Ofício 749/2003, 8 a 3 de abril de 2003. Em resposta ao ofício 051 dessa Casa Legislativa, o qual encaminhou cópia das indicações dos novos vereadores, informamos o que segue. Indicação 26, encaminhada ao Departamento de Trânsito. 28, ao Departamento de Trânsito. 29, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas. 30, 31, Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas. 32, encaminhada à Secretaria Municipal de Serviços Municipais. Atenciosamente, Edson José Marcos, Prefeito Municipal. Ofício 150, em resposta ao ofício 51 dessa Casa Legislativa, o qual pelo requerimento 15/2003, de autoria dos novos vereadores Marco Elber Sarney e Paulo de Assis, anexamos cópia do contrato de concessão celebrado dentro do município e a SADESC. Atenciosamente, Edson José Marcos, Prefeito Municipal. Presidente, concordo. Senhora Francisco. Passo a vereadora a pasta de expediente recebido de diversos. São Paulo, 8 de abril de 2003, senhor presidente. Muito honrado, recebi e tomei conhecimento da moção número 8 de 2003, subscrito pelo nobre vereador Marco Elber Sarney, desse Legislativo Municipal. Agradeço o objetivo da propositura, ressaltando
Para não tomar muito tempo, nós temos aqui todos os relatórios, né, referente à Sabesp e referente também a outras reivindicações que o Recanto Maravilha fez quanto à parte de melhoramento nas ruas, enfim, eles fizeram várias solicitações, desde o médico para atendimento, enfim, então nesse relatório consta tudo, nós temos uma cópia para ser encaminhada também para o pessoal do Recanto e anexo aqui. Passa a vereadora, a pasta do projeto de lei do legislativo. Projeto de lei número 5/2003. Declara oficialmente o município de Boituva como a capital do paraquedismo. A Câmara Municipal de Boituva aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado oficialmente como capital do paraquedismo o município de Boituva. Artigo 2º. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei por meio de decreto municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, salvo as sessões 7 de abril de 2003, Marco Elber Sarudo, vereador. Após exaustivos e longos estudos quanto ao assunto em pauta, chegamos à conclusão da necessidade de propormos a efetivação desse fator em caráter definitivo, ou seja, tornar o município de Boituva a capital do paraquedismo de forma legalizada, para não corrermos o risco de perdermos o que já conquistamos. Se hoje a cidade de Boituva já é tida e reconhecida nacionalmente por esse nome tão somente de forma verbal, quanto mais o será após decretada por lei. Assim, julgamos ser de alta envergadura a presente propositura, a qual levamos ao conhecimento desta edilidade, a fim de que o assunto seja analisado com carinho e votado conscientemente, salvo as sessões 7 de abril de 2003, Marco Elber Sarudo, vereador. Projeto de lei 05/2003, de autoria do vereador Marco Elber Sarudo, será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Projeto de lei número 6/2003. Edson José Marcus, prefeito municipal de Boituva, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Boituva o Dia do Doador de Sangue, a ser comemorado anualmente, conforme a regulamentação do Executivo Municipal. Artigo 2º. Nesta data, a Prefeitura Municipal, por intermédio dos setores competentes e agentes especializados, colocará à disposição da população todos os serviços e recursos que julgar necessários a título de incentivo ao ato de doar sangue, bem como para facilitar tal efeito. Artigo 3º. O Executivo Municipal ficará ainda encarregado quanto à divulgação da respectiva data, mobilizando a mídia e a imprensa escrita do município de Boituva nas 2 semanas que antecedem o evento em tela, oferecendo subsídios informativos, elucidativos e alusivos à matéria, destacando-se a importância da doação de sangue. Artigo 4º. O chefe do Executivo Municipal, após analisar o presente objeto, julgando-o relevante, deverá providenciar a sua regulamentação via decreto municipal, dotando-o com as formalidades cabíveis ao seu fiel cumprimento. Artigo 5º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revoguem-se as disposições em contrário, salvo as sessões 7 de abril de 2003, Marco Elber Sarudo, vereador. Senhor Presidente e senhores vereadores, julgamos a matéria, ora invocada, de alta preciosidade para a população boituvense, por se tratar de um assunto que muito pouco se aborda no seio da sociedade. Vimos, pois, apresentar um conteúdo maior que é o de tornar público e notório a seriedade do assunto em pauta. A bem da verdade é que grande parte dos cidadãos não se dão conta da alta relevância sobre um doador de sangue. Isso porque há uma carência de informações que possam retratar profundamente os fatos sobre o tema, levando à prestatividade quanto às informações e esclarecimentos eficazes no âmbito primordial. Talvez todo mundo saiba o quão é preciso doar sangue.
para não se comprometer. Esse vereador, empunhado e imbuído quanto à indispensável valia desta questão, vem remeter a matéria à apreciação dessa civilidade, acreditando no bom senso de todos, assim como na boa aceitação por parte da atual administração pública deste município. Doar sangue é um gesto humano e fraterno, é doar a vida a quem dela precisa. Amanhã você, ou algum dia dos seus, poderá precisar. Seja um doador você também. Sala das Sessões, 7 de abril de 2003, Marco Elber Sarubi, vereador. Projeto número 06/2003, de autoria do vereador Marco Elber Sarubi, será encaminhado às comissões para receber a sua participação. Projeto de lei número 7 de 2003. Edson José Marcos, prefeito do município de Boituva, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os médicos e dentistas lotados na rede pública de saúde do município de Boituva deverão, a partir da data de publicação desta lei, prescrever receitas médicas ou odontológicas seguindo a seguinte forma. Primeiro, contendo a denominação genérica do medicamento prescrito. 2. Escrita a tinta de modo legível, isto é, em letras de forma, ou seja, letras de imprensa. Artigo 2º. A Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 90 dias, contados a partir da data da publicação desta lei, incumbir-se-á obrigatoriamente de providenciar a impressão dos receituários médicos e odontológicos da rede pública municipal a seguinte inscrição: prescrever em nome genérico, em cumprimento à lei municipal, número e a data da publicação. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a aplicação desta lei recorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições contidas em contrário. Sala das Sessões, 7 de abril de 2003. Marco Elber Sarubi, vereador. Senhor Presidente, senhores vereadores, considerando as sérias dificuldades encontradas nos dias de hoje pelos munícipes que se valem do atendimento dos profissionais da saúde, médicos e dentistas, lotados na rede pública municipal de saúde, no tocante à prescrição do receituário, quanto à sua legibilidade e denominação dos medicamentos a serem empregados pelos pacientes, é que vimos apresentar a análise desta edilidade o presente projeto de lei. É público e notório o fato de que quem utiliza-se mesmo dos profissionais da saúde da rede pública municipal são as pessoas mais carentes e impossibilitadas de arcarem com a despesa para um atendimento de maior tranquilidade. Válido se torna também frisar que o munícipe atendido que recebe das mãos dos médicos ou dentistas um receituário para prosseguir o tratamento, muitas vezes desconhecem a existência de um produto genérico para sua aquisição, cujo produto varia e muito quanto ao seu valor de mercado em relação ao medicamento prescrito pelo profissional. Justo ainda é considerar as formas como são escritos tais receituários, os quais, em muitas das vezes, nem mesmo o farmacêutico encontra a competência para decifrá-lo, podendo ocorrer até um grave erro no momento da entrega do produto ao interessado. Assim sendo, venho apresentar a essa Casa de Leis um objeto que julgamos ser talvez a solução para o problema. Sala das Sessões, 7 de abril de 2003, Marco Elber Sarubi, vereador. Projeto de lei número 07/2003, de autoria do vereador Marco Elber Sarubi, será encaminhado às comissões para receber as suas participações. Projeto de lei número 8 de 2003. A Câmara Municipal de Boituva aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam as maternidades e todos os estabelecimentos hospitalares congêneres do município de Boituva obrigados a realizar exames de emissão otoacústicas em todos os nascidos vivos. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal de Boituva, através da
Passo à vereadora a pasta de decreto do Legislativo. Projeto de decreto legislativo número 5/2003, de 11 de abril de 2003. Concede o título de cidadão oitubense. O presidente da Câmara Municipal de Boituva faz saber que o plenário aprovou e ele promulga o seguinte decreto. Fica concedido o título de cidadão oitubense ao ilustríssimo senhor Norival João Bettini pelos relevantes serviços prestados à comunidade oitubense. Artigo 2º. O diploma referente ao presente título será entregue à sessão solene a realizar-se em data a ser marcada. Artigo 3º. As despesas decorrentes do presente decreto correrão por conta de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Estado das sessões 11 de abril de 2003, Joelmir Pereira Camargo, vereador. Justificativas. O homenageado nasceu em Tietê em 4/6/58, mas veio residir em Boituva com 2 anos de idade. Filho do senhor Guilherme Bettini e Elvira Maria Giraldi Bettini. Casou-se com a senhora Marta Moro Bettini, com quem teve 2 filhas, Adriane Moro Bettini e Cristiane Moro Bettini. Iniciou o trabalho com tenra idade como vendedor de sorvetes, verduras e juju. Entretanto, após vários outros trabalhos, como office boy e assistente contábil, montou um escritório de contabilidade em sociedade com seu irmão José Luiz e após ampliou para a autoescola e despachante. Além da vida profissional incessante, o senhor Norival ainda fez parte de diversas entidades assistenciais de nosso município, trabalhando de forma atuante e visando o bem-estar da população oitubense. Além dos empregos que proporciona com o seu escritório, o homenageado iniciou uma nova atividade voltada para a comercialização e industrialização de vidros temperados, laminados, entre outros, o que resulta em mais empregos e melhoria na qualidade de vida dos oitubenses. Assim, diante de tudo que foi exposto, o senhor Norival Bettini é mais do que merecedor e digno desta homenagem, para acolhê-lo como filho desta cidade em reconhecimento aos relevantes serviços aqui prestados. Joelmir Pereira Camargo, vereador. O projeto de decreto 054/2003, de autoria do vereador Joelmir Pereira Camargo, será encaminhado à comissão competente para receber sua parecer. Passo à vereadora a pasta de requerimentos. Requerimento número 16. Senhor Presidente, requeiro a douta mesa desta augusta Casa Legislativa que, observados os procedimentos regimentais após o ocorrido plenário, digne-se a oficiar o ilustríssimo senhor gerente responsável pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, agência local, para que nos informe sobre o que abaixo segue. 1. Tem essa empresa procurado alguma alternativa no sentido de conscientizar a população em geral sobre o uso incontido da água? 2. Essa empresa alguma vez já lançou alguma campanha para tentar coibir o demasiado abuso quanto ao desperdício de água no município? Se positivo, qual foi e quando foi aplicada essa campanha? 3. A direção dessa empresa, por certo, tem, assim como nós, a noção do caos que pode causar a falta do precioso líquido água. Assim sendo, não concorda conosco quanto à necessidade do problema que nós questionamos? Justificativa. É preocupante a situação verificada quanto ao uso
E é para isso que o nosso Deus Criador fez surgir para nós a água. Agora, se não usarmos o que para nós foi dado de graça, muito caro iremos pagar sem ao menos ter. Sala das Sessões, 7 de abril de 2003, Marco Elber Sarrubi, vereador. O requerimento número 16/2003, de autoria do vereador Marco Elber Sarrubi, está em discussão. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, quem discordar, se levanta. Aprovado. Requerimento número 17 de 2003. Senhor Presidente, o vereador que ao final subscreve no uso de seus direitos e atribuições previstos na legislação em vigor requer a votar à mesa nos termos regimentais após ouvir o plenário, digne-se de oficiar a ilustríssima secretária municipal de saúde para que nos informe sobre as questões que a seguir discriminamos. 1. Qual é a real situação dos casos da contaminação de dengue no município de Boituva? 2. A prezada secretária pode assegurar à população que a situação está sob total controle? 3. Houve aumento dos casos detectados pelos agentes municipais da saúde? Se positivo, qual o número exato existente hoje? 4. Quantos agentes estão participando na operação em prol do combate a esse terrível mal? Justificativa. Esse vereador, assim como toda a população boituvense, encontra-se no presente momento significativamente preocupados com a real situação que, por ora, é deveras preocupante. Nada mais justo, então, do que certificarmos da situação atual no intuito de também prestarmos o nosso auxílio à campanha. Sala das Sessões, 7 de abril de 2003, Marco Elber Sarrubi, vereador. O requerimento número 17/2003, de autoria do vereador Marco Elber Sarrubi, está em discussão. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Requerimento número 18 de 2003. Requeiro à mesa que, observados os procedimentos regimentais de acordo com o plenário, digne-se oficiar o excelentíssimo senhor gerente pela Companhia de Saneamento Básico Sabesp, Agência Boituva, para que este nos preste as informações cabíveis no tocante ao forte mau cheiro oriundo da lagoa de tratamento Parque Novo Mundo. Justificativa. Compete-nos buscar esclarecimentos junto a essa empresa, haja vista termos chegado ao conhecimento alguns reclamos provindos de moradores locados na localidade em questão, os quais nos informam sobre o insuportável mau cheiro exalado pela lagoa de tratamento onde situada. Indagamos, assim, os responsáveis pelo setor, a fim de prestar os esclarecimentos aos munícipes interessados no que diz respeito às providências que serão ajustadas para a resolução do problema. Sala das Sessões, 7 de abril de 2003, Marco Elber Sarrubi, vereador. O requerimento número 18/2003, de autoria do vereador Marco Elber Sarrubi, está em discussão. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Requerimento 19 de 2003. Considerando que as obras da passagem subterrânea Clóvis Ferreira foram concluídas, considerando que o local já vem sendo utilizado por veículos e pedestres, considerando a falta de iluminação no local e as diversas reclamações dos usuários, requeremos à mesa, após ouvir os pares, seja oficiado o senhor prefeito municipal, a fim de informar a esta Câmara Legislativa quando serão concretizadas as obras de iluminação no referido local. Sala das Sessões, 10 de abril de 2003, Décio de Camargo e Patrícia Cristina Conselho. O requerimento 19/2003 dos vereadores, de autoria dos vereadores Décio Camargo, Patrícia Cristina Conselho, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Requerimento número 20 de 2003. Considerando que o decreto 412/80, de 23 de julho de 1980, que regulamenta a concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros por auto-ônibus ou micro-ônibus com exclusividade pelo prazo de 30 anos, considerando que a lei municipal
requerimento número 20/2003, de autoria do vereador Marisol de Campos, está em discussão. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Requerimento número 21/2003. O vereador que essa subscreve tem que requerer o afastamento de suas funções perante a Câmara Municipal pelo período de 30 dias para tratar de interesses particulares conforme disciplina o artigo 314 do Regimento Interno. Nesses termos, pede requerimento, sala das sessões 11 de abril de 2003, Pedro Fernandes de Souza, vereador. O requerimento número 21/2003, de autoria do vereador Pedro Fernandes de Souza, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Requerimento número 22/2003. Noêmia Gerardo Luz de Souza, Luiz Cardoso, vereador de Expor. Considerando a importância da estrada Zélia Lima Rosa para a nossa cidade, considerando que esta via é atualmente um dos principais acessos à cidade, considerando a luta para se conseguir o recapeamento daquela via junto ao governo do Estado, considerando que o Estado, através da CODASP, contratou uma empresa especializada para o recapeamento, considerando que a fiscalização de obras do município é uma das atribuições do Legislativo, considerando finalmente que a execução da obra apresenta sinais de má qualidade, vem requerer a mesa, ouvido o plenário, seja formada uma comissão composta de no mínimo 3 vereadores para que no prazo máximo de 15 dias apresente um relatório e, se for o caso, o mesmo seja encaminhado ao Executivo para as providências que se fizerem necessárias. Nesses termos, pede requerimentos sala das sessões 9 de abril de 2003, Noêmia e Nolei. O requerimento dos vereadores Noêmia e Orley estão em discussão. Está em discussão. Os vereadores que concordarem permanecem sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Gostaria então de formar uma comissão e nomear os vereadores Noêmia, Orley, Décio, Patrícia e Márcio. Está formada a comissão. Requerimento número 23/2003. Noêmia Genaro Luz de Souza, brasileira, casada, vem respeitosamente requerer, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal requerimento solicitando cópia do processo licitatório referente à contratação de empresa para a coleta do lixo, inclusive cópia do contrato, se houver. Nesses termos, pede requerimento 8/11 de abril de 2003. Justificativa. Como é do conhecimento de todos, a coleta de lixo está sendo executada por empresa contratada e não mais pela municipalidade. Pretende essa vereadora analisar o processo para solicitar posteriores informações ao Executivo, se for o caso. O requerimento 23/2003, de autoria da vereadora Noêmia, está em discussão. Os vereadores que concordarem permanecem sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Passo à vereadora pasta de indicações. Indicação número 42. Queira, após ouvido o plenário, remeter a presente indicação ao senhor prefeito municipal
em 7 de abril de 2003, Marco Elber Sarudo, vereador. Indicação número 43. Os vereadores que essa subscrevem solicitam que seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: construção de uma pista de street, ramo do skate, próximo à pista de skate hall, tendo em vista um grande número de pessoas que praticam esse esporte em nossa cidade, mas não possuem local adequado. Assim, com essa medida, estará concentrando os esportistas em um único local e evitando-se que permaneçam nas ruas ou praças. Sala das Sessões, 8 de abril de 2003. Joelmi Pereira Camargo, Patrícia Cristina Pancini. Indicação 44. O vereador que essa subscreve solicita que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: reiterando a indicação 135/2001, solicita a possibilidade de serem ministradas aulas de futebol através da escolinha de futebol da Prefeitura na usina Santa Rosa, beneficiando também o bairro Jupira. Assim, a Prefeitura poderia indicar um de seus professores para... Assim, a Prefeitura poderia enviar um de seus professores para ministrar as aulas nesses bairros. Caso tal providência não seja possível, sugere que seja cedido um ônibus pela municipalidade para o transporte dos interessados até o local, onde são ministradas as aulas de futebol no período de manhã e tarde. Tal providência se deve às dificuldades de locomoção desses bairros para a cidade, impossibilitando que as crianças possam aprender e praticar esportes. Sala das Sessões, 8 de abril de 2003, Joelmi Pereira Camargo, vereador. Indicação 45/2003. Queiro à mesa a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: conclusão das obras de pavimentação do conjunto habitacional CDH1, tendo em vista as solicitações dos moradores no tocante ao término da obra, sendo que no local ainda predomina muita poeira, causando inclusive problemas respiratórios. Sala das Sessões, 8 de abril de 2003, Joelmi Pereira Camargo, vereador. Indicação 46. O vereador que essa subscreve solicita que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: colocar alambrados aos redores dos campos de futebol do Centro Esportivo Pé de Ferro, proporcionando dessa forma maior segurança para as pessoas que frequentam o local, principalmente crianças. Solicita ainda colocar próximo a este centro esportivo, no final da rua São Paulo, placa indicando curva perigosa, alertando dessa forma os motoristas de veículos e evitando ao mesmo tempo acidentes. Sala das Sessões, 8 de abril de 2003, Joelmi Pereira Camargo, vereador. Indicação 47/2003. Os vereadores que essa subscrevem solicitam que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte indicação: fiscalizar através do departamento competente da municipalidade a execução das obras de recapeamento da estrada municipal Zélia Lima Rosa, realizada pela Codasp, Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo, tendo em vista as várias reclamações dos usuários de que o recapeamento não foi realizado de forma satisfatória. Sala das Sessões, 9 de abril de 2003, Patrícia Cristina Pancini e Décio Camargo, vereadores. Indicação 48/2003. Os vereadores que essa subscrevem solicitam que após a tramitação instrumental seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: estudar a viabilidade de ser construída uma praça com playground no residencial de Lourenço. Tal providência é uma solicitação dos moradores desse bairro, como uma forma de lazer, passeio de diversão, principalmente para as crianças. Sala das Sessões, 9 de abril de 2003, Patrícia Cristina Pancini e Décio Camargo, vereadores. Indicação 49/2003. Os vereadores que essa subscrevem solicitam seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte indicação: estudar a viabilidade de ser construída uma praça às margens da linha férrea, no trecho compreendido entre as ruas Institucionário, Providência e Guilherme Primo, sendo que tal espaço não vem sendo utilizado e a referida melhoria tende a beneficiar a população. Sala das Sessões, 9 de abril de 2003, Patrícia Cristina Pancini, Décio Camargo, vereador. Indicação 50. Os vereadores que essa subscrevem solicitam que seja encaminhado ao senhor prefeito e ao secretário de Segurança Pública e ao delegado seccional a seguinte indicação: estudar a viabilidade de serem enviados para
considerando o grande número de crianças que estudam nessa escola, bem como a alta velocidade dos veículos que passam de frente à mesma. Sala das Sessões, 9 de abril de 2003, Patrícia Cristina Poncini, Décio de Camargo. Indicação 53. Os vereadores que essa subscrevem solicitam que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte indicação: fiscalizar através da vigilância sanitária as condições de higiene das padarias de nossa cidade em toda a parte interna dos referidos estabelecimentos. Sala das Sessões, 9 de abril de 2003, Cristina Poncini e Décio de Camargo. Indicação 54. Considerando a Lei Federal 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências físicas ou com mobilidade reduzida, considerando o artigo 6º da mencionada lei, que assim disciplina: os banheiros de uso público deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um lavatório que atendam às necessidades de portadores de deficiências ou com mobilidade reduzida, considerando a existência de pessoas nessas condições que transitam nas dependências do terminal rodoviário e sentem dificuldades de utilizar-se dos banheiros, indico seja oficiado ao Executivo para que, através do setor competente, proceda com a adaptação de um banheiro no terminal rodoviário devidamente sinalizado com a maior brevidade possível. Sala das Sessões, 9 de abril de 2003, Marivaldo de Campos, vereador. Indicação 55/2003. Considerando que os guardas municipais possuem seguro de vida fornecido pelo Executivo, considerando que esses guardas municipais portam durante o período de trabalho arma de fogo, considerando que esses guardas possuem coletes à prova de bala, considerando ainda que os guardas municipais dão apoio às polícias militar e civil nas ocorrências, o vereador que essa subscreve solicita que seja oficiado ao senhor prefeito municipal a fim de estudar a viabilidade de serem acrescidos aos vencimentos dos guardas municipais o adicional de periculosidade disciplinado pela consolidação das leis trabalhistas, CLT. Sala de Sessões, 9 de abril de 2003, Marivaldo de Campos, vereador. Indicação 56. Considerando as dificuldades para a instalação e manutenção de um banco de sangue na cidade, considerando a dificuldade para o recrutamento e seleção de doadores de sangue, considerando o índice de doadores de sangue na cidade, considerando os benefícios e o alcance social que tal medida traria para a população, o vereador que essa subscreve solicita que seja oficiado à Secretaria de Saúde do município para estudar a viabilidade de serem cadastrados todos os doadores de sangue da nossa cidade. Sala das Sessões, 9 de abril de 2003, Marivaldo de Campos e Patrícia Cristina Poncini. Indicação 57. O vereador que essa subscreve solicita seja encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: a construção de um ponto de ônibus com cobertura e banco em frente ao posto de saúde da Vila Aparecida, evitando que a população aguarde a chegada dos circulares sob sol e chuva. Sala das Sessões, 10 de abril de 2003, Celestino Correia. Indicação 58. O vereador que essa subscreve solicita seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: trocar as lajotas na depressão da rua Manuel dos Santos Freire, cruzamento com a avenida José Ângelo Biagione, tendo em vista que está dificultando a passagem de veículos. Sala das Sessões, 10 de abril de 2003, Celestino Correia, vereador. Indicação 59. O vereador que essa subscreve solicita seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: colocar uma lixeira na entrada da fazenda Maline, bairro Água Branca, pois os moradores daquele bairro não têm onde depositar o lixo, e naquele bairro reside um grande número de moradores, sendo de extrema necessidade a instalação de uma lixeira. Sala das Sessões, 10 de abril de 2003, Celestino Correia, vereador. Indicação número 60/2003. Os vereadores que essa subscreve solicitam ser encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: estudar a viabilidade de conceder aumento aos funcionários públicos municipais, se possível, para vigorar ainda no mês de abril.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2003, subscrito por todos os vereadores. Indicação 61. Considerando a existência de muitos moradores do condomínio Rancho dos Arcos, localizado nas margens da SP 129, quilômetro 17, considerando o intenso tráfego de veículos que transitam diariamente por essa estrada, considerando que acidentes fatais já ocorreram nesse trecho e a iminência de outros acontecerem, considerando ainda a segurança dos moradores e as reivindicações dos mesmos no sentido de serem tomadas providências conforme abaixo assinado em anexo. O vereador que essa subscreve solicita que após a tramitação regimental seja encaminhado ao senhor prefeito e ao Departamento de Estradas de Rodagem a seguinte indicação: tomar as providências necessárias no sentido de serem colocadas placas de sinalização no quilômetro 17 da SP-129, bem como sonorizadores ou outro recurso necessário para diminuir a velocidade dos veículos neste trecho. Sala das Sessões, 11 de abril de 2003, Marco Abessaru, vereador. Indicação 62. O vereador que essa subscreve solicita seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: restaurar a pintura das quadras do centro de eventos, tendo em vista estarem apagadas, dificultando a visibilidade. Solicita ainda a limpeza diária dos banheiros localizados no centro de eventos, devido a reclamações dos frequentadores do local sobre o odor dos banheiros. Sala das Sessões, 11 de abril de 2003, Joelmir Pereira Camargo, vereador. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve solicita que após a tramitação seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: sejam tomadas as providências que se fizerem necessárias no sentido de se executar a pavimentação asfáltica da rua Manuel dos Santos Freire, no trecho compreendido entre a Avenida Vereador José Ângelo Biagione e o início da rodovia Boituva-Porto Feliz. Explicativa. O leito da referida via está totalmente irregular. Mesmo com várias manutenções efetuadas no local, já não suportam mais o trânsito, causando grande desconforto aos usuários e propiciando um aspecto visual bastante negativo à nossa cidade. A execução dessa melhoria vem apenas completar as obras de urbanização já realizadas pelo Executivo ao longo da rodovia que liga Boituva a Porto Feliz e o portal que está sendo instalado na mesma. Sala das Sessões, 9 de abril de 2003, Orley Cardoso, vereador. Indicação número 64 de 2003 solicita que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: sejam tomadas as providências cabíveis no sentido de se executar a pavimentação asfáltica da Avenida Pereira Inácio, o trecho compreendido entre a Rua Coronel Eugênio Mota e a Avenida Vereador José Ângelo Biagione. Justificativa. O leito da referida via está bastante irregular. Mesmo com várias manutenções efetuadas no local, causam um total desconforto aos usuários e proprietários de imóveis daquela localidade. Sala das Sessões, 9 de abril de 2003, Noêmia Ginaldo Nunes de Souza, vereadora. Indicação 65. Os vereadores que essa subscrevem solicitam seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte indicação: estudar a viabilidade de ceder uma máquina de xerox e um fax para o Conselho Tutelar de nossa cidade. Tais equipamentos são de vital importância para melhorar ainda mais os serviços prestados pelo Conselho. Sala das Sessões, 11 de abril de 2003, Patrícia Cristina Conselho, vereadora, Décio de Camargo, vereador. Indicação 66 de 2003. O vereador que essa subscreve solicita que após a tramitação seja encaminhado à empresa telefônica a seguinte indicação: estudar a viabilidade da instalação do telefone público tipo orelhão na rua Maria Cacilda Andrade Rosa, altura do número 309, bairro de Lourenço. Sala das Sessões, 10 de abril de 2003, Valdemir Campos, vereador e presidente. Passo a vereadora, pasta de emoções.
dado verdadeira demonstração de como se deve lidar com o agravante problema gerado na cidade, principalmente quando esse problema ameaça a comunidade em caráter geral. Comunicados via imprensa escrita, mídia, visitas de casa em casa, cartazes, entre outros, foram os meios que o nobre prefeito definiu como metas primordiais para alertar a população quanto à importância de que todos devem fazer a sua parte no intento de obter a vitória sobre esse mal. Recentemente, o chefe do executivo valeu-se dos microfones que lhe foram abertos em forma de utilidade pública pela Rádio Nova América para que este gravasse um pronunciamento de alerta geral ao povo portuguense, cujo feito tem sido de alta valia para os munícipes, essencialmente aqueles que julgam pouco informados. No mesmo teor, sejam estendidas as justas homenagens também à equipe, técnicos especializados e funcionários que operam nessa campanha, os quais, sob a coordenação da nossa sempre conceituada e dinâmica Secretária Municipal de Saúde, lutam pelo total sucesso da campanha. A luta continua e essa luta é do interesse de todos. Se todos, pois, fizerem a sua parte, assim como a administração pública vem fazendo, nenhum mal poderá ir tão longe. Recebam, então, deste vereador as felicitações que o fazem por merecer. Sala das Sessões, 7 de abril de 2003, Marco Elber Sarubi, vereador. A moção 12 de 2003, de autoria do vereador Marco Elber Sarubi, está em discussão. O vereador aqui por horário mais reservado e de horário reservado. Aprovado. Moção número 13. Considerando que todas as igrejas católicas e apostólicas no âmbito nacional vêm abordando e desenvolvendo nas diversas comunidades e em toda a sociedade mais um importante tema para ser discutido, refletido e principalmente vivido pelo povo de Deus, que, em caráter especial dentro da campanha da fraternidade deste ano, tem como destaque os idosos como título Vida, Esperança e Dignidade. Considerando também que o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, na nossa opinião, foram por demais iluminados quanto à apresentação desse tema, pois cremos que, sem dúvida, hoje os idosos são sobremaneira afastados, maltratados, por que não dizer excluídos do seio da família e da sociedade, como se esses fossem um peso para todos. Considerando ainda que a pessoa do idoso é para todos nós uma marca registrada não somente pelos anos que se passaram, mas também, principalmente, pelos que já fizeram e contribuíram para a construção de um país melhor, relevando em conta ainda que eles, idosos, por seu momento de dificuldade física ou talvez mental, provocados pela idade já avançada, não podem sofrer qualquer tipo de discriminação, seja por parte de quem for, desde pequenos. Enquanto tem vida, é um ser igual a qualquer um de nós. Considerando finalmente que este talvez seja um momento culminante para não só discutirmos ou refletirmos sobre este tema, mas sim sairmos do comodismo e deixar de lado toda e qualquer restrição contra os anciãos, tratando-os com dignidade e para que não desfalte a esperança. Pedimos respeitosamente a presença desta mesa presidencial para requerer, após verificados os termos regimentais, no comum acordo com o egrégio plenário, seja lida, analisada e encaminhada a presente moção de aplausos e congratulações ao reverendo bispo, presidente do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, enaltecendo e parabenizando a feliz escolha do tema que vem sendo aplicado na campanha da fraternidade deste ano. Cremos que não poderia haver um melhor momento para se abordar tão relevante tema. Remeta-se também qualquer vez desta nossa proposta aos párocos desse município, dando-lhes ciência de nossa posição sobre a necessidade de atingir o objetivo desta justa campanha, não só em nossa cidade, mas como também em nível mundial. Sala das Sessões, 7 de abril de 2003, Marco Elber Sarubi, vereador. Senhor presidente,
saindo do mercado 2000, para ir no sentido daquela passagem para lá, não tem iluminação nenhuma, é um apagão só. Ontem de noite meu filho levou eu lá, fiquei bobo de ver. Eu acho que ali tem que pedir regime de urgência a iluminação, porque está sujeito a assaltar a pessoa ali. Porque não tem iluminação nada, no escuro que está temendo. Por gentileza, gostaria que o senhor tomasse as providências, possível regime de urgência. A moção número 13 de 2003, de autoria do vereador Marco Elvis Saúde, está em discussão. Os vereadores que concordaram permanecem sentados e discordar será aprovado. Moção número Senhor, 14. eu não percebi que o senhor ainda não me deu desculpa. Moção de profundo pesar. A mesa diretora da Câmara Municipal propomos a mesa após o plenário seja constada em ata e oficiada à família de uma moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Sueli Aparecida Bernardes Sanquieta, de tradicional família de nossa cidade, que com seu falecimento causou profunda dor e tristeza em todos que a conheciam. Propõe ainda que seja oficiado ao senhor chefe do executivo para que seja dado o nome da senhora Sueli Aparecida Bernardes Sanquieta a uma rua ou ao próprio da municipalidade. Sala das sessões 8 de abril de 2003, subscrita por todos os vereadores. Dispenso a discussão e a votação por dar subscrito por todos os vereadores. Aprovado. Moção de profundo pesar. Propomos à mesa, após o ouvido plenário, seja constado em ata e oficiada à família de uma moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria José Viana, de tradicional família de nossa cidade, que com seu falecimento ocorrido em 10 de março do corrente, aos 98 anos de idade, causou profunda dor e tristeza em todos que a conheciam. Propõe ainda que seja oficiado ao senhor chefe do executivo para que seja dado o nome da senhora Maria José Viana a uma rua ou ao próprio da municipalidade. Sala das sessões 8 de abril de 2003, subscrito por todos os vereadores. Também dispenso a discussão e a votação por estar subscrito por todos os vereadores. Aprovado. Moção de aplausos. O vereador que essa subscreve solicita que após a tramitação seja encaminhada à mesa da Câmara Municipal uma moção de aplausos para os professores Armando Feriano Filho e Edir Galera, uma vez que os mesmos, de forma voluntária, ministram aulas de futebol para as crianças carentes. Esta homenagem é justa, tendo em vista que esses professores servem uma parte do seu tempo para a realização desse trabalho, não usando nenhuma forma de lucro, apenas no bem-estar das crianças, adquirindo através do incentivo ao esporte. Assim, em reconhecimento a esse trabalho executado, solicito que seja aprovada a presente moção e dado ciência aos homenageados. Sala das sessões 8 de abril de 2003, João Luiz Pereira Camargo, vereador. A moção número 16 de 2003, de autoria do vereador João Pereira Camargo, está em discussão. Os vereadores que concordaram permanecem sentados e discordaram será aprovado. Moção de aplausos. O vereador que essa subscreve solicita que após a tramitação regimental seja encaminhada à mesa uma moção de aplausos para os delegados de polícia, Dr. Carlos Antônio Antunes e André Marinho Roland, e para a equipe do SIC. Justificativa. A presente propositura visa reconhecer o excelente resultado que vem sendo obtido nos esclarecimentos dos homicídios e crimes contra o patrimônio ocorridos em nossa cidade. Tal fato, além de enaltecer o nome da Polícia Civil de nossa cidade, pela competência demonstrada, deixa a população mais segura, satisfeita e confiante. Assim, nada mais justa a presente homenagem em reconhecimento a esse trabalho que vem sendo demonstrado. Sala das sessões 10 de abril de 2003, Décio de Camargo e Patrícia Cristina Consiglio, vereadores. Moção número 17 de 2003, de autoria dos vereadores Décio Camargo, Patrícia Cristina, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram permanecem sentados e discordaram será aprovado. Moção número 18. Os vereadores que essa subscrevem solicitam que seja proposto à mesa da Câmara Municipal uma moção de aplausos para as secretarias da Saúde, Educação, Ação Social, Agricultura
cada vez mais proporcionar o bem-estar do ser humano e solidariedade com o próximo, as secretarias de esportes e o departamento de esportes se reuniram e organizaram a Caminhada da Paz, encerrando com o evento Agita Boituva. Os eventos foram prestigiados por muitas pessoas, o que nos permite concluir a satisfação da população pela organização dos mesmos, na qual proporcionaram lazer, esporte, cultura e prevenção de doenças. Diante de tal fato, a presente propositura visa parabenizar os homenageados por essas iniciativas. Sala das Sessões 10 de abril de 2003, Raul Gomes da Silva Filho, Patrícia Cristina Rossini, Décio Camargo e Joelmir Pereira Camargo. A moção número 18 de 2003, de autoria dos vereadores Raul Gomes da Silva Filho, Décio Camargo, Patrícia Cristina Rossini e Joelmir Pereira Camargo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e discordar serão aprovados. Moção 19. O vereador que essa subscreve solicita seja proposto à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de aplausos para a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária de nossa cidade pelo trabalho desenvolvido no combate à dengue. Justificativa. A Vigilância Sanitária vem desenvolvendo um inquestionável trabalho na luta do combate à dengue, através de conscientização da população e eliminação de focos mosquitos existentes. Com dinamismo, competência e transparência, a vigilância sanitária vem controlando esse grande mal que atinge a nossa cidade, adquirindo com isso a credibilidade da população boituvense. Diante disto, a homenagem é justa e necessária, fazendo por merecer. Sala das Sessões 10 de abril de 2003, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. A moção número 19 de 2003, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e discordar se levantam. Aprovado. Moção de aplausos. Os vereadores que essa subscrevem solicitam que após a tramitação seja proposto à mesa da Câmara uma moção de aplausos para os guardas civis municipais Valdemir Florencio, Ivanilson Ferreira Barbosa e Eli Marcelo Bosa, e a equipe de apoio Damião dos Santos Bezerra, Daniel Costa Guimarães e Marcos Silva de Oliveira, em reconhecimento ao excelente resultado da ação que resultou na autuação em flagrante de um indivíduo por roubo cometido contra um estabelecimento comercial na Avenida Brasil e por tentativa de homicídio contra a Guarda Civil Municipal, tendo ainda recuperado as res frutiva. Justificativa. A presente propositura visa reconhecer o trabalho dos guardas municipais que tiveram grande sucesso na ação de deter um indivíduo que no último dia 5 praticou roubo e tentativa de homicídio após assalto em um estabelecimento na Avenida Brasil. Os guardas municipais que estavam passando pelo local foram avisados por uma testemunha da ocorrência do assalto e então partiram em perseguição ao indivíduo. O guarda municipal Valdemir Florencio, em consequência do indivíduo esboçar reação à prisão, entrou em luta corporal, jogando-se sobre ele e derrubando-o. Porém, o indivíduo conseguiu apontar sua arma para o peito do guarda e acionou o gatilho várias vezes, mas as balas picotearam, ou seja, não deflagraram. Assim, houve tempo do guarda municipal Ivanilson Barbosa chegar e desarmar o indivíduo, o qual foi encaminhado à delegacia, onde as vítimas, sem qualquer sombra de dúvida, apontaram ser aquele o autor do delito. Tal fato, além de levar o nome da Guarda Civil Municipal em nossa cidade, pela competência demonstrada, deixa a população mais segura, satisfeita e confiante. Assim, nada mais justo a presente homenagem em reconhecimento à bravura e coragem dos guardas municipais
Moção número 20/2003, de autoria dos vereadores Maicoca e Campos, Décio de Camargo, Patrício Priscila Paulino. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem estão sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Moção número 21, moção de apoio. Considerando que as guardas municipais nos municípios onde estão constituídas atuam diretamente na segurança pública de forma eficiente e preventiva, colaborando com as polícias tradicionais. Considerando que as guardas municipais são organismos da segurança pública importantes nas suas cidades por estarem subordinadas diretamente ao prefeito. Considerando que os agentes guardas municipais são concursados entre as pessoas residentes nas próprias cidades onde atuam, constituindo-se um órgão de verdadeira polícia comunitária. Considerando que o maior índice de ocorrências atendidas pelas guardas municipais são de cunho social, chamadas de auxílio público, que trata de ajudar as pessoas enfermas, idosas, crianças, adolescentes, acidentados e pessoas carentes. Considerando que as guardas municipais se destacam no município pelos excelentes trabalhos desenvolvidos no policiamento do trânsito, na proteção e preservação do meio ambiente e na segurança escolar, onde desenvolvem relevantes serviços preventivos através de uma atuação direta, atuando também de forma educativa em campanhas de prevenção. Considerando que em muitos municípios as guardas municipais atuam irrestritamente no combate à criminalidade e à violência, chegando a ter maior número de ocorrências policiais e sociais, comparando-se a qualquer uma das polícias tradicionais. Considerando que as guardas municipais são fiscalizadas pela própria sociedade onde atuam, que conhece cada um de seus agentes por residirem na mesma localidade, e também pelos vereadores e prefeitos, impossibilitando atos de corrupção em seu meio. Considerando que somente após um minucioso processo seletivo, através de várias fases do concurso público, os agentes das guardas municipais são capacitados em cursos profissionalizantes específicos, com estágio para que possam exercer suas atividades. Considerando que a eclosão da violência e da criminalidade em todo o país nos permite afirmar, sem medo de errar, que os organismos policiais tradicionais não conseguem conter a violência, deixando a população à mercê de criminosos. Considerando que as guardas municipais, sem subserviência, respeitando as autonomias dos entes federados, tem demonstrado ser um importante elemento na formulação de uma Polícia Nacional de Segurança Pública, onde todas as esferas de poder poderão atuar de forma integrada, obedecendo aos preceitos constitucionais. Considerando que a PEC número 87/99, oriunda do Senado Federal, de autoria do novo senador Romeu Tuma, foi aprovada por unanimidade de votos, como no plenário daquela Casa de Leis, considerando a enorme importância para a segurança pública e para o auxílio à população que revestem as guardas municipais, que devem ser reconhecidas e prestigiadas pela Câmara Federal, como foi pelo Senado. Considerando que as guardas municipais, vindo a serem reconhecidas constitucionalmente em seu trabalho de segurança pública em prol da população, sendo este o fator mais almejado por elas desde 1988, sem que haja alocação de nenhum recurso financeiro, será um estímulo substancial e fará com que atuem com muito mais eficácia. As comunidades ganharão em detrimento das atividades criminosas, que serão recrudescidas pela maior eficiência na prevenção e repressão ao crime. Neste sulco, basta ressaltar que nada é mais socialmente útil que a eficiência estimulada dos agentes políticos que atuam diretamente junto à população. Considerando que, oriundo do Senado Federal, com o número 87/99,
municipais, solicitando do excelentíssimo senhor deputado federal João Paulo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, que vem demonstrando em sua vida pública esmero, competência e dignidade, que seja agilizado os trabalhos da comissão especial referente à PEC 1534/2002, e vindo este seja imediatamente colocada na pauta de votação do plenário e finalmente aprovada e promulgada, consoante requer legítimo interesse público, a bem da segurança pública e das atividades sociais que desenvolvem. Sala das Sessões, 10 de abril de 2003, subscrito por todos os vereadores. Dispenso a discussão e votação da moção, por estar subscrita por todos os vereadores. Aprovado. Moção de profundo pesar. Propomos à mesa, após ouvir o plenário, seja constada em ata e noticiada à família de uma moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Florinda da Silva Assis, mãe do nobre colega vereador Nivaldo de Assis, de tradicional família da nossa cidade, que com seu falecimento causou profunda dor e tristeza em todos que a conheciam. Propõe ainda que seja oficiado ao senhor chefe do Executivo para que seja dado o nome da senhora Florinda da Silva Assis a uma rua ou ao próprio da municipalidade. Sala das Sessões, 10 de abril de 2003, subscrito por todos os vereadores. Também dispenso a discussão e a votação, por estar subscrito por todos os vereadores. Aprovados. Senhor presidente, antes do senhor encerrar a sessão, eu queria estar novamente umas momentos de palavra. Nós temos a palavra dele. Já está na palavra? Sim. Senhor presidente, nobres colegas do Brasil. Olha, de tanto tempo que eu trabalho nessa Casa de Leis, eu nunca fiquei tão alegre como hoje ver tanta propositura, tanta indicação do nosso companheiro, que realmente está com muita força de vontade. Eu acho que a população nossa está de parabéns, vai ficar muito bem representado, porque todos os nobres colegas aqui têm uma grande força de vontade. E não desprezando ninguém, não desmerecendo ninguém, eu tenho reparado ultimamente no trabalho do Marco, que realmente também tem destacado bastante, então a gente tem que dar valor aqui nas coisas que nós recebemos. Queria também aqui agradecer ao nosso presidente, que juntamente comigo conversemos com o prefeito a respeito do aumento para os funcionários. E realmente aí está a indicação, mas ele já garantiu que para esse mês ainda, se Deus quiser, vem o projeto, né? Sessão extraordinária vai fazer, né? Certo. E se Deus quiser, já aprova o aumento. Então, quero agradecer aqui o nosso prefeito, que realmente é uma pessoa que dá o valor que o funcionário tem, é um homem super tranquilo, um homem honesto, um homem que tem força de vontade e que tudo que ele pode fazer para os funcionários sempre tem feito. Então, o nosso agradecimento de coração também ao nosso prefeito municipal. Mais ninguém? Tribunal. Para o uso da palavra, a vereadora Noemi. Assuntos diversos.
Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores. Apesar da tristeza pelo falecimento da mãe do companheiro Nivaldo e da situação lamentável em que se encontra nosso outro companheiro, Pedro Fernandes de Souza, é bom encerrarmos nossas atividades e saber que vivenciamos uma noite de muito trabalho. Até utilizando as palavras do nosso amigo Celestino, considero também uma noite inesquecível em razão da incansável e competente atuação dos vereadores, a qual quero destacar, dentre tantos, Marcos Alisaro pelos projetos apresentados e Marivaldo pela indicação em defesa dos deficientes físicos. Eu gostaria também de pedir ao senhor presidente, não sei se na próxima quinta-feira estará presente, mas que leve ao executivo, e caso faça presença na reunião que farão com o presidente da Sabesp, que lembrem, a Sabesp é nossa campeã em requerimentos, né? Que lembrem que eu fiz também o requerimento, até agora não obtive resposta, assim como muitos de vocês também não tiveram. Eu finalizo, até porque eu usei essa tribuna justamente para isso. Em razão da impecável atuação dos nobres edis, eu estendi um pouco mais o meu texto. Eu gostaria de ler para vocês, embora muitos tenham lido na última quinta-feira, o jornal Cidade de Boituva. Vou ler um trecho muito curto, tá? Mas pode significar muita coisa. E desculpa a minha ousadia e minha persistência, eu vou fazer uso dessa leitura por 2 vezes. Abre aspas. Assim, o vereador mais votado nas eleições de 2000 continuará por mais algum tempo numa situação absurda. Mesmo com a confissão de outra pessoa, e apesar de Pedrinho ser primário, ter trabalho em residência fixa, continua atrás da grade. Repetindo, abre aspas, assim, o vereador mais votado nas eleições de 2000 continuará por mais algum tempo numa situação absurda. Mesmo com a confissão de outra pessoa, e apesar de Pedrinho ser primário, ter trabalho em residência fixa, continua atrás das grades. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito bem. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. O senhor tem que ir para Graças a Deus. No antigo bairro Campo de Boituva, desbravadores chegando aqui, chamaram de Boituva muita cobra na língua indígena tupi. A terra abençoada e prometida, da fé que faz a força do labor, da hospitalidade, o dom de bem servir ao próximo com muito amor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou, e não se esquece nunca mais. O trem de ferro da Sorocabana fez o progresso chegar aqui. Na época a cidade criou fama com as lavouras do abacaxi. Depois do algodão e hoje a cana são frutos do teu solo produtor. Uniram-se a indústria e o comércio aos ideais do agricultor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou, e não se esquece nunca mais. As chácaras, o campo e as fazendas, os grandes aras, tudo isso vai. Aqueles que procuram aconchego
em seu sossego buscar a paz. Dentro do civil paraquedismo, o polo do turismo e do lazer, pois turva nós sentimos o fanismo. É ótimo, seu filho, ter